parece que as coisas não vão acontecer. Tem horas que parece que não vamos conseguir. Tem horas que parece que não vai ser resolvido. Tem horas que parece ser o fim. Mas é nessa hora que Deus se apresenta. Deixa Deus se apresentar na sua vida. Entregue o teu problema a Ele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Diga para a pessoa que está só, diga assim: entregue nas mãos de Deus. Aí tu diz assim: agora entregue mesmo e descansa. E descansa. E descansa. Porque na hora certa, pode ter certeza que a tua bênção, o esperado, o desejado, vai chegar, vai vir, vai acontecer. E a promessa dele, em Salmos 23, é que ele é o nosso pastor. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu tenho um pastor que não se esquece de mim. Eu tenho um pastor que o tempo todo está com as suas mãos estendidas para a minha vida. Então diga para você que está sozinho. Você não está sozinho nessa não. Diga, não está sozinho nessa não. Quem pensava que Sadraque, Mesaque e Abednego iam morrer na fornalha, quebraram a cara, porque Deus ficou. Quem pensou que Daniel ia morrer na cova dos leões, comido por eles, se enganou. Quem pensou que aquele povo não iria atravessar o mar, se enganou. Quem pensa que você não vai se levantar, está enganado. Quem pensa que você não vai conseguir, está enganado. Deus vai fazer uma virada no poder dessas mãos. Diga assim: coisa tudo certo. Vamos receber com muito carinho nosso pastor Valdinei Zuba. Vamos aplaudir o Senhor. Aplaudir o Senhor ungido de Deus. Eu gostaria de saber, você que está aqui é irmão católico, que está nos prestigiando com a sua visita, levante sua mão. Eu quero conhecer os amados irmãos católicos. Fique com a mão levantada. Tem uma irmã católica lá atrás, tem mais alguém, irmão católico? Você tem, balança sua mão. Você que está aqui, você se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Aonde está você? Levante a sua mão. Tem uma irmã, outra irmã aqui. Tem mais alguém? Outra irmã aqui, outra. Sois bem-vindos à casa do Pai. Fique à vontade. Fique de pé, você que pode. Somente a irmã que está com o neném no colo, né, que não é possível. Mas os irmãos que podem, fiquem de pé. Hoje é o último dia da campanha Desafiando o Impossível no Altar. Para você que não teve as duas noites passadas, sou o pastor Valdinei Zuba, da cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Ex-travesti, ex-aidete, ex-drogado, ex-escravo do diabo. Tudo por causa de maldição que a minha avó lançou sobre a minha vida quando ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe. E eu nasci então com essa maldição do homossexualismo em minha vida. Aos 6 anos de idade me tornei um homossexual através da prostituição. Quando me tornei travesti aos 14 anos de idade, contraí o vírus da AIDS e o diabo nos usava como instrumento de destruição. E nessa noite, estamos chegando ao término desse trabalho e Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Olha o teu irmão que está ao teu lado, dê um sorriso pentecostal para ele e fala: meu irmão, tem um pouquinho de azeite em tua vida? Se tem, solta a unção que existe sobre você. É o último dia. E a minha vida
Ela é do meu Deus. A minha família pertence a Deus. E a vitória que eu vou receber nessa noite, ela vem de Deus. Então levante a tua mão e começa a aplaudir. Começa a glorificar.
capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Quem encontrou de amém? Irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Agora, libertos do pecado, transformado em um servo de Deus, tendes como fruto a santificação e por fim a vida eterna. Hoje, liberto do pecado, transformado em um servo de Deus, é o que eu vou estar falando, relatando nessa noite. Podemos assentar em nome de Jesus? Aleluia. Irmãos, como eu havia dito, 23 anos da minha vida eu vivi no homossexualismo, iludido, enganado pelo diabo, tudo por causa de uma maldição. Aos 11 anos de idade, eu fui amigado por segundo maior bruxo do estado de Minas Gerais, esse homem que você está vendo aqui nessa foto. Aos 12 anos de idade, eu fiz um pacto com o diabo, pedindo a Satanás para me transformar em um travesti. Aos 14 anos eu me tornei um travesti. Comecei uma vida de prostituição naquela cidade. Através da prostituição contraí o vírus da AIDS ao lado dos outros 4 travestis. O diabo nos usava, colocava em nossa mente: não morre sozinho, passa essa enfermidade para o máximo de pessoas possíveis. E ali começamos então a nos prostituir pela manhã, pela tarde, pela noite. A violência foi aumentando naquela cidade, principalmente quando os jovens que usavam droga conosco, eles descobrem através de exame que eles eram portadores do vírus da AIDS. Saímos de Montes Claros, fugindo, fomos para a cidade de Belo Horizonte. Durante um ano vivemos a prostituição na capital mineira, ao lado de 150 travestis. Como eu havia dito aqui ontem, depois que eu vi lá em Belo Horizonte aquele travesti sendo morto em minha frente pelo travesti chamado Lohana, que chegou com um balde de gasolina, lançou gasolina nele, riscou o palito de fósforo, mandou sobre ele, e aquele travesti morre 100% queimado, com queimadura de 3º grau. E o Lohana olhava para mim e gritava: some das avenidas, senão eu vou ter que fazer da mesma forma que eu fiz com ele, e a próxima a morrer queimada aqui vai ser você. Irmão, quando eu vi aquilo, eu perdi a vontade de viver da prostituição em Belo Horizonte. No outro dia eu saí fugindo daquela cidade e voltei para a cidade natal, onde eu fui criado pela minha família, a cidade chamada Montes Claros. Mas ao chegar lá em Montes Claros, eu caí em outro laço demoníaco, e naquela cidade eu me envolvi com o marginal, um homem que já tentou matar a própria família. E durante um ano eu fiquei amigado com aquele marginal. Tudo que o diabo havia me dado através da prostituição, como casa, carro, lote, em apenas 3 meses Satanás toma tudo de mim. Rapidamente, de 66 quilos eu caí para 44 quilos. Traficantes me procuravam para poder me matar por causa de dívidas que ultrapassavam R$3.000. Chegava nas ruas, noiado, carregado por forças malignas que faziam eu pegar uma faca, colocava aquela faca no pescoço do meu pai, ameaçava o meu pai de morte, obrigava o meu pai a pegar o dinheiro dele, fazer a mesa do mês, e meu pai me dava aquele dinheiro. Eu saía para as ruas, sumia, desaparecia e ia saciar o vício das drogas que dominavam a minha vida. Voltava para minha casa, mais carregado, mais possuído por forças malignas, que mais uma vez fazia eu pegar uma faca, colocava no pescoço da minha mãe, ameaçava minha mãe de morte, e obrigava a minha mãe a pegar o dinheiro que ela tinha para ela me dar, para me saciar o vício que estava dominando a minha vida. Só que uma certa noite, eu estava chegando nas ruas, eu entro na minha casa, onde eu fui tentar acender a luz, e ali uma mão gelada toca em mim, uma voz satânica fala comigo: hoje eu vim aqui buscar o que você me prometeu há 10 anos atrás. Como eu havia dito aqui na primeira noite,
aos 12 anos de idade, eu havia feito um pacto com o diabo. Eu pedi a Satanás para me transformar em uma mulher. 10 anos havia se passado, eu havia esquecido daquilo, mas naquela noite, aquela entidade aparece para mim dizendo que o preço que eu tinha que pagar seria com a minha própria vida. Naquele momento eu senti uma forte dor sobre o meu peito, que eu tenho um grito, acordando a minha família, acordando os vizinhos católicos que correram, bateram no portão. Ao abrir o portão, eles entram para minha casa. Chega na sala, lá estava o meu corpo seco, jogado no chão. O pastor evangélico que estava lá toca em mim, olha para minha mãe e diz: infelizmente o teu filho aqui, ele acaba de sofrer uma parada cardiorrespiratória e ele acaba de falecer. Ouvindo aquilo, minha irmã desesperada cai sobre o meu corpo e começa a gritar, começa a chorar, e ela diz: mãe, ele não está mais respirando. Mãe, o coração dele não está batendo, não tem mais nenhuma pulsação no teu corpo. No ato de desespero, a minha irmã começa a fazer respiração boca a boca em mim. Ela começa a dar massagem sobre o meu peito, a gritar, a falar comigo. Naquele momento, eu estava ouvindo bem de longe o que a minha família queria falar comigo. E eu queria responder a eles, mas só que eu não conseguia. Meu corpo estava gelando. Irmão, eu parecia que eu estava deitado numa barra de gelo. De repente me vejo caindo, despencando em um abismo de terra, onde eu não ouvi mais a voz da minha família. Todos haviam subido, e naquele abismo de terras eu me deparei com um lugar muito horrível. Naquele momento eu não estava entendendo que lugar era aquele. O que eu vi naquele momento? Na minha frente já uma grande visão. E eu vejo um imenso deserto de trevas com milhões de buracos. 3 sofrimentos começou a chamar minha atenção. O primeiro sofrimento era de uma pessoa que estava sendo queimada por um fogo que vinha de lá de baixo. Quanto mais a pessoa ela tentava reagir, mais o fogo ia queimando ela da cabeça aos pés, e a única coisa que eu ouvia era o choro, o ranger dos dentes dela. A segunda pessoa era queimada pelo mesmo fogo, mas existiam bichos e vermes que entravam dentro dela, pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. O sofrimento da segunda pessoa era pior que a primeira. A terceira pessoa, queimada pelo mesmo fogo, comida também pelos bichos e vermes. Existia entidade, demônio que torturava ela. Ao ver aquilo em minha frente, uma depressão profunda bate em minha vida. Toda a minha vida vem na minha mente. Eu comecei a lembrar de tudo aquilo que eu fazia na terra, desde os meus 6 anos de idade, que eu comecei a manter relação sexual com primos, colegas de escola, amigos de rua, desde o pacto que eu fiz com o diabo, desde os 14 que me tornam travesti. Mas havia uma cena que não saía da minha mente. Um dia eu falei com o crente: olha aqui, crente, se eu morrer e for ao inferno, eu serei lá a noiva do diabo. Cuida da tua vida, da minha cuido eu. Eu paguei caro por ter duvidado, blasfemado de um servo de Deus. De meia-noite às 6 da manhã, fiquei ali pagando o que a minha língua havia falado para aquele crente. 14 anos atrás, convertido ao Evangelho, eu estava dormindo no meu quarto. E na madrugada, ao abrir os meus olhos, eu não vi o meu quarto, mas eu tornei ver aquele mesmo lugar em minha frente. Irmão, naquele momento eu comecei a lembrar da minha mãe, eu comecei a lembrar do meu pai, dos meus irmãos, que ainda não eram evangélicos, eram incrédulos, idólatras. E eu imaginei a minha família vivendo a eternidade naquele lugar. Foi quando o Senhor falou comigo: calma, da tua família cuido eu. Esta visão que eu estou te mostrando é para você dar um alerta ao meu povo na terra. Eu tenho um desejo, e o meu desejo é que todos da terra venham chegar ao pleno conhecimento da verdade. Irmão, a primeira pessoa que o Senhor me mostrou sendo queimada pelo fogo da cabeça aos pés, sabe quem são? Ai dos homossexuais, ai das lésbicas, ai dos ateus, dos incrédulos, feiticeiros, idólatras. Todas essas pessoas que a gente está vendo espalhadas pela terra, pessoas que amam o pecado, amam o vício, amam a mentira, mas não querem compromisso com a palavra de Deus, cumprindo a vida dela. O que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20:
Jesus fala da seguinte forma: louco, esta mesma noite pedirei tua alma. Para quem você está preparando ela? De quem ela será? E quando uma pessoa aqui na terra, ele vem falecer sem aceitar Jesus em tua vida, ele é lançado naquele lugar, é queimado pelo fogo 24 horas sem parar. A segunda pessoa, queimada pelo fogo, comida por bichos e vermes, sabe quem são? Está escrito na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 24, que lá é o lugar aonde o fogo ele não apaga, os bichos, os vermes, eles não morrem. Aí daquelas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor e não querem reconciliar, voltar para Deus. Quando uma pessoa que está afastada do Evangelho, ele falece sem reconciliar com Jesus, ele é lançado naquele lugar, é queimado pelo fogo, é comido por bichos e vermes. A terceira pessoa queimada pelo fogo, comida por bichos, açoitada por entidades, sabe quem são? Todas aquelas pessoas que estão vivendo, que a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 10, que fala da seguinte forma: maldito é aquele que está na terra, fazendo a minha obra relaxadamente. Ai dos pregadores, ai dos levitas, cantores, missionários, diáconos, que estão brincando com a palavra de Deus, que estão pregando hoje uma coisa e não está vivendo aquilo que prega. Irmãos, a Bíblia diz: vós, ministros do meu evangelho, viva aquilo que tu pregas, porque está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22, nem todo aquele que está na terra dizendo Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que é somente aqueles que verdadeiramente estão fazendo a vontade do Pai. Hoje virou moda falar que é evangelho. Quantos artistas que dizem que é evangélicos, mas só que quando nós olhamos para a palavra, Deus ele nos mostra da seguinte forma: primeiro, Deus não está à procura de multidão, Deus está à procura de verdadeiros, pessoas verdadeiras, pessoas que reconhecem que ela é um pecador, mas que ela reconhece que sem Deus na vida dela, ela não é ninguém. Por isso Deus procura verdadeiros, e não somente verdadeiros, pessoas adoradoras, que têm o compromisso de adorar o Pai em espírito e em verdade. Quando uma pessoa ela é verdadeira, quando uma pessoa ela é adoradora, ela é diferente. O brilho que existe na vida dela é diferente. Ela fala diferente, ela pensa diferente, ela anda diferente. E Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz: então mais uma vez vereis na terra a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Todos verdadeiros adoradores. Quem é adorador é diferente, meu irmão. Não deixa o diabo te enganar. Quantas pessoas, quantos cristãos estão sendo enganados por pratos de lentilha da droga, do cigarro, da bebida, da prostituição, da fornicação, da mentira, do orgulho. Quantos cristãos estão sendo cegos pelo diabo e não conseguem compreender, não conseguem entender o que Deus quer na tua vida? Mas Deus manda te falar nessa noite: filho meu, tu não foi comprado pela prata, tu não foi comprado pelo ouro, pelo dólar, pelo real. Tu foi comprado, tu foi marcado pelo teu sangue, pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado no Calvário há 2012 anos atrás. Não deixa o diabo te enganar. E enquanto isso, lá na minha casa, meu corpo que estava ali, jogado no chão, crentes pegam o meu corpo, levo o meu corpo para a igreja evangélica. De meia-noite às 6 horas da manhã, eles oravam pela minha vida. Manifesta um demônio, uma entidade que gritava e dizia: não, esta alma não, ela nos pertence.
E desde os 6 anos de idade tomamos posse dessa vida. Como eu havia falado aqui na primeira noite, aos 6 anos de idade, uma entidade apareceu para mim dizendo: teu corpo me pertence, tua mente me pertence, você é meu. E naquela noite, aquela mesma entidade gritava dizendo que a minha alma, a minha vida pertencia a ele. Houve uma batalha espiritual naquela noite. Os crentes oravam a Deus pela minha vida. Só que as horas vão avançando, o dia começa a amanhecer, meu corpo jogado no chão estava, jogado no chão continuava, não havia resposta. E de repente eles falam: vamos dar a mão ao redor desse corpo, vamos fazer agora a última oração. E eles oram a Deus dizendo: Deus, a tua palavra diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra seria ligado aí no céu. E como igreja do Senhor, ligamos essa oração aqui agora. Aonde estiver a alma desse jovem, traga ela de volta a esse corpo e dê a ele mais uma única oportunidade para ele poder te aceitar como Salvador, como Senhor da tua vida. A Bíblia diz: em todas as coisas somos mais do que vencedores. Quem venceu aquela batalha não foi o derrotado do diabo, mas foi o clamor daquela igreja. E Deus ouve a oração daqueles irmãos. De repente eu sinto uma mão tocando em mim, bate uma claridade nos meus olhos. Quando eu abro os meus olhos, eu estava numa igreja evangélica. Crente chorava, crentes glorificavam. O irmão pega na minha mão e fala: aceita Jesus agora em tua vida. Mas naquele momento, eu olhei para aquela crente, olhei para aquele cristão que estava lá, eu olhei para eles e falei: eu sabia que algo estava acontecendo comigo. E só podia ter sido quem? Vocês, lunáticos, fanáticos, fizeram ter pesadelos, alucinações com essas orações suas. Não toque em mim. Eu posso ser qualquer coisa na terra, mas jamais serei crente. E eu saí daquela igreja xingando aqueles crentes e fui para minha casa. Irmão, rapidamente, de 44 quilos, caí para 37 quilos. Não tinha mais cabelo na minha cabeça. Todo o meu cabelo começou a cair. Meu corpo estava nojo de olhar. Feridas, furúnculos, manchas pretas, espalhou como epidemia da cabeça aos pés. O povo tinha nojo de mim, pessoas corriam de mim. Eu ficava 15 a 20 dias na cama, queimando de febre com diarreia. Quando eu melhorava, eu voltava para as ruas louco, caçando droga. Meus tios falavam para minha mãe me expulsar de casa para me não contaminar os sobrinhos da raiz. Uma voz satânica sussurrava ao meu ouvido dizendo: se mata, suicida, se enforca. E às 10h30 da noite estava eu pelas ruas daquela cidade, catando bituca de cigarro que eu ia encontrando pela calçada para fazer um cigarro para fumar, por causa do vício que ia dominando a minha vida. 10h30 da noite eu olho e uma crente para diante de mim, e aquela crente fala: meu jovem, Jesus mandou eu vir aqui agora falar algo muito importante para você. Mas quando ela falou aquilo, eu dei uma risada e falei: não me diga, e onde foi que você encontrou com ele? Onde foi que você viu ele, doida, falar que Jesus te mandou aqui? E outra risada eu dei e falei: olha, corra atrás de Jesus. Vai lá e fala para esse Jesus assim, ó: a bicho, travesti, Scarlett, ele mandou te dar um recado. E ele mandou te dizer que ele mora na Avenida Coronel Luiz Maia, número 1969, lá no bairro Galvino Magalhães. E ele falou que você ia hoje na casa dele, que ele quer bater um papo com você. Irmão, eu debochei da cara dela, eu ri da cara dela, e eu fui embora e ela saiu dizendo: Deus, tenha misericórdia dessa alma. Entrei na minha casa, fui logo para a televisão, ligar na Bandeirante para ver Cine Privé. Quando eu cheguei perto daquela televisão, uma voz fala: não toca nisso. Eu parei, eu arrepiei o pouco de cabelo que eu tinha no meu corpo e olhei para os 4 cantos da casa, assustado, e perguntei: quem é que está aqui dentro dessa casa? Toda a minha família está no sítio que eu
eu saiba, eu estou sozinho. Quem falou isso? Quem é você? Irmão, quando eu acabei de falar aquilo, a voz veio de frente, veio de trás, veio de cima, veio dos lados e falou comigo: tu me convidaste hoje mesmo para vir na tua casa porque querias ter uma conversa comigo. Sou eu, Jesus, agora sou eu que quero falar contigo. Aplausos, glorifica, exalta o nome do Senhor. Irmão, preste minha atenção. Eu era um travesti incrédulo. Eu dava ousada na cara de crente. Quando o crente chegava para falar de Jesus, eu dava tamancada na cara de crente, falava: não vem com religião para mim não. Eu já sei Jesus desde quando eu nasci. Eu era um travesti incrédulo, debochado. Mas quando aquela voz falou: sou eu, Jesus, eu perdi a força. Eu caí no chão. Na hora não saía da minha mente aquilo que eu havia falado com aquela crente há uma hora atrás. E de repente a voz fala: abra a minha palavra. Quero falar com você agora através dela. Eu peguei a Bíblia da minha mãe que só me via aberta lá no Salmo 91. Eu fechei, tornei a abri-la. Caiu no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Eu comecei a ler e a voz repetia tudo que eu lia no meu ouvido. E lá dizia: ou não sabeis que os injustos da terra, eles não vão entrar no meu reino? Não vos enganeis, porque nem impuros, nem afeminados, sodomitas, ladrões, bêbados, viciados, roubadores, eles não vão entrar no meu reino. Eu olhei para aquela palavra, eu comecei a chorar e comecei a falar: eu estou condenado ao inferno. Tudo que está escrito na Bíblia. Eu sou afeminado por ser um travesti, sou beberrão, sou viciado, sou idólatra, sou um roubador. E a voz dizia: Valdinei, eu não levo em conta o tempo da sua ignorância aqui na terra. Eu quero que você levanta. Você vai entrar lá na minha casa, porque vai ser lá onde eu vou fazer uma obra na tua vida, onde eu vou te guiar aos quatro cantos da terra. E você vai abrir tua boca, vai contar, vai testemunhar tudo que eu fiz na tua vida, a nações, povos e língua. No outro dia eu acordo convertido ao Evangelho. 7h da noite, alguém começa a bater na porta da minha casa. Quando eu fui abrir, era minha cunhada evangélica dizendo: Valdinei, eu ia para a igreja, mas ao chegar naquela esquina, Deus falou comigo: minha serva, passa na casa do teu cunhado, ele está te aguardando. Convide ele e leva ele hoje lá para minha casa. E a minha cunhada falou: Valdinei, vamos comigo hoje à igreja. Só que ela pensou que eu ia dar ela uma resposta, como eu sempre dava. Mas quando ela falou aquilo: vamos comigo à igreja, irmão, eu fiquei como Davi, alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E eu olhei para ela: eu quero ir, espera só um minutinho que eu só vou me arrumar. Eu abri meu guarda-roupa, olhei para aquelas mini saias, mini blusa, vestidinho de oncinha. Como eu ia vestir uma roupa daquela para ir para uma igreja evangélica? Eu peguei a calça da minha irmã, vesti, joguei uma blusa desbotada por cima para ninguém ver a corda que estava amarrada naquela calça, porque eu estava pesando 37 quilos. Eu peguei um tênis que meu irmão usava para ir para o monte, cheio de terra, calcei e fui com ela para a igreja. E fui contando no meio do caminho tudo que havia acontecido na noite anterior. Eu cheguei naquela igreja. Na hora do louvor, eu senti ali a presença de um Deus verdadeiro. O pastor, ele pregava aquela palavra, e de repente o pastor olha para a multidão e fala: aonde está você, meu jovem, que nessa noite ouviu essa palavra e gostaria de levantar sua mão e falar: eu quero
aceitar Jesus em minha vida. Irmão, quando eu ouvi aquilo, aceitar Jesus, minha mão foi a primeira a levantar. Ao levantar minha mão, eu sinto a mão tocando em mim e me puxando. Eu levanto daquele lugar e eu começo a caminhar para o altar. Cheguei no altar da igreja, as pessoas dobram o joelho e começam a chorar. O povo não estava acreditando no que eles estavam vendo acontecer diante dos seus olhos. Cheguei no altar daquela igreja, eu sinto alguém me dando um abraço. O meu corpo foi queimando da cabeça aos pés. Naquela mesma hora, todas as feridas, todos os furúnculos, todas as manchas pretas que havia no meu corpo desaparecem na mesma hora. Jesus me abraça e me cura. Domingo da AIDS naquela noite. Jesus me liberta dos 9 tipos de droga que eu era escravizado há mais de 9 anos. Bebida, cigarro, loló, artano, maconha, cocaína, crack, heroína. Ao todo, fui liberto dos 9 tipos de droga. E aquele espírito afeminado que atuava em minha vida desde os meus 6 anos de idade, que fez eu virar essa coisa feia que vocês estão vendo no banner, Jesus pega aquela entidade, lança ao inferno, quebra a maldição e faz de mim homem. A maldição do homossexualismo, ela foi quebrada em minha vida na noite em que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Irmão, a vontade de ler a Bíblia foi crescendo em minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia 12 horas por dia, jejum, oração, todo dia. Eu queria conhecer monte. Eu ouvia crente falar de experiência que eles tinham no monte, só que eles não me levaram para o monte. E eu fui para o sítio com a minha família. Minha família não conhecia Jesus. Cheguei lá no sítio, todos eles sentaram na mesa, jogaram truco, baralho, fumavam, bebiam. E quando eu olhei para aquilo, Deus falou comigo, Salmo 1: bem-aventurado o homem que não se detém no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu falei, Deus, eu não quero aquilo para minha vida. E na hora eu lembrei, os crentes, eles falam que eles consagram monte com óleo. Só que, todo dia de convertido, eu não sabia o que era bálsamo, eu não sabia o que era mirra. Eu achei que o óleo que eles falavam era óleo de cozinha. Eu peguei a lata de óleo de fazer comida da minha mãe, uma lata zerada, fechada. Fiz um buraco nela, cheguei perto de uma lagoa, joguei óleo e falei, a partir de agora é monte. Tá ungido, tá consagrado. Então eu comecei a orar. Eu via crente falar que via bola de fogo. Outros falavam, uma bola de fogo que é na cabeça do irmão. Irmão, eu queria saber o que era bola de fogo. Era tanta bola de fogo para lá, bola de fogo para cá. Eu dobrei meu joelho, eu orei, eu chorei, eu busquei, eu falei, eu pedi a Deus, Deus me mostra o que é bola de fogo. Irmão, quando eu orei, de repente eu abro os meus olhos. E quando eu abro os meus olhos, olho o tamanho da bola de fogo que estava estampada na minha cara. Eu preparei a minha glória, o meu aleluia. Mas quando eu olhei direito, não era uma bola de fogo, era minha mãe com a lanterna acesa na minha cara, assustada, arrepiada, gritando: o que estão fazendo com meu filho? Meu filho está doido, quase meia-noite aqui nessa lagoa, em tempo de ser picado por cobra. Eu falei, mãe, não tem cobra aqui não, aqui tem os anjos de Jeová. E a mãe disse aí do reteté, mas hoje ela conhece o Pentecoste. 25 dias de convertido, eu estava na igreja e o pastor falar, vamos hoje para o monte, quer ir comigo? Eu falei, agora eu vou conhecer o monte. Eu coloquei aqui a melhor roupa que eu tinha. Meu cunhado havia me dado uma
do marido social pega frango, que combinava com uma meia vinho que eu tinha, que fazia parte de um sapato que eu comprei na liquidação, R$ 9,99, um sapato marrom, que eu coloquei meu cinto branco, uma bela camisa social xadrezada de 3 cores. Eu cheguei na igreja, um homem, um varão lá falar comigo: irmão, eu tenho uma bênção para te dar, falta algo para você ficar bonito. E ele me dá uma bela de uma gravata minúscula, vermelha, fluorescente, com azul. Cheguei pintada de bolinha branca. Eu entrei no banheiro, coloquei aquela gravata. Quando eu saí do banheiro e passei no corredor das igrejas, irmão, todas as jovens da igreja olhavam para mim e me davam um sorriso. Falei: meu Deus, a mulherada tá doida me querendo. Que nada, meu irmão, parecia mais um neto da Capitinga, naquela roupa que eu estava, ria, debochava de mim. E lá fui eu no monte. Cheguei lá no monte, olhei pro céu, nublado, raio para todo lado. Olhei para a terra solta, aquela poeira solta, mais de um palmo de terra. E eu gritei: meu Deus, isso que é monte, essa poeirona doida. O pastor fala: irmão, fica calado, só dá glória, aleluia. Eu fiquei: glória, aleluia, glória, aleluia. E o pastor gritava: dá glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Mais glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Irmão, de repente eu ouvi um vento. Falei: meu Deus, vai cair um pé d'água a qualquer momento. Essa terra vai virar uma lama, eu vou ficar atolado da cabeça aos pés. Não vou ter roupa para ir para a igreja amanhã. Quando eu acabei de falar aquilo, bate uma luz, minhas pernas sobem, caem no chão, levanto, começo a correr para trás, começo a correr para frente, comecei a dar cambalhota, pirueta. Mais uma vez as pernas sobem e eu caí, bati forte a cabeça no chão. As irmãs apavoradas gritam: meu Deus, ele quebrou o pescoço. E aquelas irmãs me pegam, me levantam, me jogam para um lado, me jogam para o outro. Entra uma irmã desesperada e fala: deixa comigo que eu resolvo. E aquela irmã começa a dar tapa na minha cara. Abra a boca, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Quando eu acabei de ser espancado, torturado por aquelas 3 loucas de Jeová, eu abri os olhos, olhei para ela. Quando eu fui abrir a minha boca, saiu de calachu e me candalama, fui batizado naquela noite pelo fogo, pela unção do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: recebereis o poder do dia em que descer sobre vós o Espírito Santo. Irmão, para o mundo eu era uma coisa perdida. Para a sociedade eu não tinha jeito. Para a medicina eu não tinha cura. A minha família antes era cega pelo diabo. E antes de eu ir para Belo Horizonte, eu me arrumava no quarto da minha mãe para ir para lugares de prostituição. E o diabo me enganava e falava comigo aos 15 para 16 anos: olha que coisa bonita que você está ficando. Veja aí nesse vídeo que coisa feia que eu era antes de conhecer Jesus. Minha mãe havia me consagrado a uma santa chamada Luzia, lá no Issa. E depois que minha mãe me consagrou, um ano depois eu me tornei isso. Cadê o áudio? E lá essa manhã, no quarto da minha mãe, me arrumando para ir para a zona de prostituição. E como um travesti estava no pecado, e vivia sob um jugo pesado, vivia na morte, no lixo. Mas da morte, Deus me resgata para uma vida liberta, curada, transformada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus. Naquela noite, eu fui para a igreja com o intuito: se eu tiver 3 meses de vida, eu quero passar esses 3 meses de vida na presença do meu Deus. Se eu tiver mais um ano de vida, eu queria estar
Senhor para anunciar Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e será eternamente. E através das mensagens missionárias, Alma tem levantado a sua mão para o alto e tem aceitado Jesus como Salvador. Brasil, fora do Brasil, pessoas se rendendo aos pés do Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 41, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei-vos, pois eu realizo em vosso dia uma obra tal que muitos não vão acreditar quando alguém for testemunhar. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele te trouxe aqui para falar que tu és importante para Deus. O mesmo Deus que me curou da AIDS, o mesmo Deus que me libertou da droga, quebrou a maldição do homossexualismo, mudou a minha voz, mudou o meu trejeito. É o mesmo Deus que quer hoje operar um milagre também na tua vida. Feche bem a visão, meu irmão. Acende a luz. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Deus me mandou lá em Belo Horizonte e eu estava pregando numa igreja e o Senhor falou comigo: faz esta pergunta a este povo para mim. E eu olhei para o irmão e falei: irmão, Deus está mandando eu fazer uma pergunta e eu vou fazer. Deus está mandando eu perguntar nessa noite: aonde está você, meu irmão católico, meu irmão evangélico, que veio aqui e ainda não levantou a tua mão para aceitar Jesus e nem fez a oração de confissão, e hoje você gostaria de levantar sua mão e entregar sua vida para Jesus e ter Ele como Salvador? E acredite, eu já tenho 2 almas vindo para o Senhor. Vamos receber, aplaudir o Senhor. E lá naquela igreja, várias pessoas levantavam a mão e aceitavam Jesus como Salvador. Mas só que tinha um jovem naquela igreja, e aquele jovem falava com a amiga dele: aceitar Jesus, não quero. Eu falei: irmão, Jesus está mandando eu perguntar pela última vez o que Jesus falou aqui. Para mim não insistir mais na pergunta. E a amiga dele falou: olha, levanta, vai lá na frente, aceita Jesus. O jovem falou: eu não vou, não posso, não quero ir. Termina aquele culto, aquele jovem sai da igreja, andou 10 metros, começa a acontecer um tiroteio, e a bala perdida pega na testa daquele jovem, e ele morre. É a mesma faixa, né? E aquele jovem, ele morre na posição agora, a faixa 3. Irmão, agora imagina, aquele jovem morre na mesma hora, e ali ele vai encaminhando em direção ao inferno, e lá ele vê aonde ele vai viver a eternidade. Agora imagina ele gritando e dizendo: Jesus, não me deixa neste lugar, me tira daqui. Aí Jesus fala: eu te levei na minha casa, por 3 vezes eu mandei te perguntar se você me queria como Salvador da tua alma naquela noite. Olha a resposta que você me deu: não vou, não posso, não quero ir. Infelizmente, não tem mais nada que eu possa fazer pela tua vida. Você fez a tua escolha, e a minha palavra diz: aquele que me aceita no meio dos homens, eu, Jesus, vou aceitar como filho diante do Pai. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Hoje, Jesus está falando com você: vem,